Olá, pessoal. Que alegria estar aqui mais uma vez pelo programa Família em Rede, que é veiculado, transmitido pela Portal da Luz. E maior alegria nossa ainda, por nós podermos contar com a transmissão tão amorosa, tão cuidadosa dos companheiros da Web TV Sintonia Maior, Coromandel Espírita, AME Uberlândia, CRE Planalto e AME Patos de Minas. E para nós conduzirmos nesse dia, nesse terceiro programa do Família em Rede, estamos aqui juntos nesta. Né, Joamar? Suas palavras. Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande, né, essa expectativa do nosso Família em Rede, uma oportunidade tão abençoada de estarmos com essa doutrina maravilhosa, refletindo, crescendo, né? O pessoal vai gostar muito dos temas que serão tratados, e é importante isso, né? Nós pegamos tanta riqueza que o Espiritismo nos proporciona para podermos justamente entender o que é a vida, né? Isso é muito bom. Eu garanto que o pessoal vai gostar muito. Especialmente porque hoje nós temos uma outra convidada muito especial, com 19 anos só de serviço junto à União Espírita Mineira e ao COFENG, que é a Ruth Salgado, que coordena a área da mediunidade. Nós prosseguimos nesse mês tratando sobre o Carnaval. E para nós iniciarmos, vamos à prece, Joamar? Vamos. Então, com você, meu amigo. Então, vamos buscar aí, né, um momento de ligação com o alto. É muito importante sabermos, como almas imortais que somos, que é sempre muito proveitoso buscarmos as bênçãos de Jesus. Mestre amado Jesus, amigo querido, incondicional, nesses momentos em que, através da nossa querida Web TV, Web Rádio, Portal da Luz, que nos traz a oportunidade, junto com tantos companheiros, de levarmos a tantos corações amigos a oportunidade da reflexão à luz do Evangelho. É preciso transformar-nos, é preciso transformar o mundo, é preciso buscar a luz, e que isso represente esforços sinceros para a elevação, o aprimoramento e engrandecimento de cada um de nós. Que essa luz maravilhosa se estenda a todos que estiverem sintonizados conosco a cada momento e sintam a beleza do alto da vida, nos convidando a cada vez sermos melhores. Muito obrigado, Senhor, e nos inspire nesse programa, nesse momento, a todos que aqui estiverem participando. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, né? Então, para nós podermos começar o nosso bate-papo de hoje, a gente aproveita lembrando que todos os companheiros que fizerem seus comentários em todas as redes sociais onde está sendo transmitido o programa, pode deixar suas perguntas, que dentro da possibilidade elas vão sendo respondidas, né? Aqui, ó, nosso caro Hernani Borges, o Borginho, presidente do 18º CRE, presente conosco, boa noite. Ele que comanda o Coromandel Espírita. A Dulcimar Pereira, também registrando aqui a presença, nossa companheira coordenadora da FAM, do 2º CRE. O Portal da Luz, boa noite, caro Luiz. Boa noite também, o Lúcio Medrano, que está coordenando aqui a nossa live, o nosso Vilmar também, a Janaína Silva, sejam todos bem-vindos e vamos chegando aqui. Bom, para nós podermos, então, conduzir a live, sem dúvida, está faltando alguém aqui conosco, né, Joamar? Isso, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Ruth. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí conosco, e é com muita alegria que participamos desse trabalho, porque a família é a base da nossa sociedade. Então, nós precisamos mesmo trabalhar nesse ângulo, né, de informações,
para que eles tenham a estrutura necessária, né? Muito importante esse trabalho. Nós agradecemos imensamente, até porque a área da mediunidade e carnaval parece que andam assim, ó, juntinhos. Realmente. E o quanto, não é? E o quanto que a doutrina espírita traz esclarecimentos assim tão grandes. E ao mesmo tempo, o quanto que muitas das vezes há assim uma impressão de que fica um certo misticismo, e é isso que a gente se propõe a tratar hoje aqui, sobre as questões da orientação mediúnica para o carnaval, aliás, sobre o carnaval para a família espírita. Joamar, algumas considerações ou vamos direto para as perguntas? O que você é só fazer um lembretezinho, né? A importância de tratarmos esse tema, em que pese esse ano a coisa está mais tranquila, mas nós sabemos que a normalidade agora mesmo volta e temos um povo muito festivo, muito festeiro, né? E o carnaval sempre mobiliza multidões para o país, deixa as pessoas, parece que num regime diferenciado, né? Parece que tudo se esquece de responsabilidades, compromissos, até questões muitas vezes de cunho mais importante como a própria família. Então é muito interessante lembrar que é uma época que merece sim reflexão e cuidados. E isso que, né, nós vamos buscar com a nossa companheira Ruth, na sua experiência junto à área de atuação da orientação mediúnica da nossa União Espírita Mineira. E vou até fazer um lembrete aqui, uma colocação inicial do Emmanuel, né, que é para nós começarmos os questionamentos, que foi bem separado aqui pela nossa companheira Valéria, lembrando que é uma frase de Emmanuel, que ele fala que lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos de gula, desregramentos de todas as ordens, ou manifestações exteriores espetaculares entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enfatiza ele que nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então, foi bom lembrar essa colocação do Emmanuel até para aquecer o resultado. Aí nós faremos, então, a primeira pergunta, né, a nossa companheira Ruth, para ela tecer as suas considerações, que seria o que o Emmanuel, né, nessas informações, para o nosso comportamento, o comportamento de todos nós devemos entender isso como questões importantes de bom senso, né, quando nós consideramos, falamos, tratamos a questão do ambiente espiritual em que nós nos movimentamos. Realmente Emmanuel disse tudo, né? Mas a gente poderia também lembrar que André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele também chega nesse ponto, quando ele fala assim, afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge à temperança. Então, você vê a sintonia dos amigos espirituais nesse esclarecimento, não é? E isso me faz lembrar não só o momento do carnaval, mas isso me faz lembrar as festas que existem, né? Independente do dia de carnaval, e que as pessoas se perdem nos comportamentos, não é? Nos abusos, na indisciplina sentimental, e que acarretam problemas para o futuro da mesma forma. Então, nós precisamos estar atentos a isso, não só no carnaval, porque nós somos todos médiuns, entre aspas, né? Porque fazemos sintonia com o mundo espiritual e passamos a ficar numa situação vulnerável devido a comportamento complexo. Nós esquecemos do dever, né? Entramos nessa indisciplina, e o que acontece? Depois tem as consequências,
que nós vamos ter que arcar com elas, não é? Então, o Emmanuel é muito feliz nessas colocações e André Luiz também. André Luiz é interessante que ele fala nessa passagem perante as fórmulas sociais, quer dizer, nossa vida de sociedade, do dia a dia, né, das festividades que nós às vezes vamos e que estão em desequilíbrio com o aspecto moral da vida. Então, é necessário pensarmos além do carnaval, né? E, Valéria, o que você também gostaria de... Essa fala sua, Ruth, acaba me trazendo exatamente duas questões que constam no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um, que é o item 4, que vai descrever como que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. E no mesmo capítulo, lá no item 10, o homem no mundo, o espírito protetor envia uma mensagem em Bordeaux em 1863, onde diz o seguinte, porque às vezes as pessoas pegam somente essa frasezinha e falam assim, né? Que declara que nós devemos viver com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Para atender a todas essas orientações de Emmanuel, André Luiz, do Pentateuco, qual que é o modo mais sensato que o espírita sincero, no ambiente principalmente das responsabilidades de família, deve seguir para fugir à questão da hipocrisia ou do fanatismo? Olha, o bom senso está sempre no meio de tudo, não é? Então, nós vamos seguir o quê? Uma conduta que é a moral do Cristo, sem exageros, sem extremismos, não é? Porque o extremismo não leva a nada concreto nem produtivo, mas nós sabemos, bem no nosso íntimo, na nossa consciência, o que é adequado para nós ou não. Nós, como espíritas, já temos uma gama de informação tão grande que é impossível a gente dizer que não sabia, que aquilo não era adequado, que aquilo não era bom, não é? Porque nós temos à mão uma gama de informação muito grande. Então, eu acho que, nesse momento, os pais têm que ajudar muito nessa orientação aos filhos, mostrando esse caminho. Não é que nós não vamos viver no mundo, mas nós não temos que entrar na complicação do mundo. Essa é a diferença, não é? Nós não precisamos entrar, nós não precisamos falar, não converso mais com fulano, nem com ciclano. Não é isso. Agora, a minha conduta tem que ser outra, porque eu já tenho valores diferenciados, eu tenho informações diferenciadas, não é? Porque muitos também não conhecem o nosso contexto espírita, não é? Então, nós também não vamos cair no julgamento das pessoas, mas para nós, para a família espírita, nós já temos a orientação que nos mostra o caminho equilibrado, para não esquecermos do dever, da nossa conduta perante a sociedade e a nós mesmos, porque o processo é consciencial. Qualquer deslize, o maior infelicitado somos nós mesmos, não é? Então, cabe aos pais estarem atentos a passar essas informações aos filhos no sentido de esclarecimento, não é? Para que ele entenda que, como espírito imortal, ele é responsável pelos atos dele, não é? Então, nós precisamos de que a família esteja bem integrada para que ela possa passar para o jovem, para aquele que está aí dando os primeiros passos na vida, né? Passar uma conduta equilibrada, no compromisso com o dever, com a moral do Cristo, porque ali é que está a nossa conduta. O meio de sermos mais felizes, né, está ali, porque nós sabemos que fazemos sintonia. Isso é inevitável, não é? Nós vamos nos afinizar
com aqueles que pensam igual nós estamos pensando. E depois fica bem mais complexo. Aqueles, então, que têm sensibilidade maior, entram logo numa dificuldade. Por quê? Esses espíritos que querem não só complicar, tumultuar, fazer com que os jovens mudem o caminho, eles estão atentos, não é, aos nossos deslizes. Então, é preciso a participação da família nessa orientação. Bom, a nossa companheira Ruth, uma coisa interessante, né? A gente vê que a espiritualidade, em várias obras, até por vários médiuns, mostram, assim, o ambiente espiritual do carnaval é um ambiente complicado. Logicamente, nesse ano, né, talvez tenhamos um pouco de exceção, mas nem tanto também, porque nós já sabemos por aí que tem muitas festas já marcadas, agendadas, né, como aconteceu no final do ano, né? O pessoal fugiu um pouco daquela disciplina, o que complicou um pouco a questão da pandemia. Então, é um ambiente espiritual difícil. Os espíritos falam, inclusive, que é uma época que muitos dos companheiros desencarnados, que ainda não se esclareceram, que ainda não amam a luz, que ainda não desejam o bem, aproveitam essa época para se misturar mais aos encarnados, às pessoas, nós que estamos aqui no corpo físico, para aproveitar esse clima, de licenciosidade, de festejos sem equilíbrios, né, sem disciplinas e responsabilidades. Então, fica aí uma questão interessante que eu gostaria que você abordasse. Se, em função desse ambiente espiritual, é interessante, por exemplo, grupos espíritas, né? Nós estamos falando de grupos espíritas, obviamente se estende a outras instituições de outras denominações religiosas, mas para nós aqui que estamos tratando da questão espírita, isso é interessante, as casas espíritas promoverem encontros, promoverem aí conclaves diferenciados para essa época dos dias de carnaval. E qual que seria a orientação, por exemplo, da área de mediunidade justamente para esses encontros, para esses conclaves? O que você poderia trazer de luz, né? Porque teríamos aí, aqui em Uberaba mesmo, já temos uma casa espírita que já realiza há mais de 30 anos um encontro, aproveitando os 4 dias de carnaval. O que você poderia estar trazendo aí? Mais luz aí, em relação a isso. Isso já acontece, né, dentro da doutrina espírita, né, em Belo Horizonte também tem, todo ano nessa época, encontro dos jovens, né, e realmente é uma ideia excelente, porque é preciso mesmo que a gente esteja muito atento, é uma época que fica a vibração ainda mais pesada ainda, não é? E eu acho que esse ano, com pandemia, eu não sei como que os grupos que trabalham nessa área estão realizando alguma promoção para esse trabalho, mas eu acho que eles vão poder fazer virtualmente muito bem, porque a gente está vendo o quanto que o virtual tem ajudado, não é? Em várias frentes, em vários trabalhos, para alcançar a vários lugares que às vezes não alcançávamos antes, não é? Que não tinha, às vezes, nem condição de fazer certos eventos. Então, eu acredito que era um momento muito oportuno para que eles pudessem fazer estudos com jovens, não é? Que pudesse estar ali focado com o pensamento mais voltado para coisas mais sérias, não é? Porque, como você bem trouxe, os espíritos estão sempre querendo complicar, dificultar, e eles estão atentos. Eles, tendo oportunidade, eles atuam verdadeiramente, né? E o jovem, às vezes, é mais alegre, expansivo demais, não presta atenção, às vezes, nesses pontos, né? Então, é preciso estar sempre tendo uma alerta sobre isso. Eu acho que esse momento virtual pode ajudar muito a fazer bons encontros de estudo. A gente tem visto isso, não é? Que tem tido bons resultados em outras áreas, em outras tarefas. Eu acho que é um bom momento para que possa se aproveitar. Ruth, ainda... Você gostaria de trazer também para nós, para a nossa Ruth? Então, Joamar, eu fiquei aqui pensando, ainda nessa sua pergunta, ainda dentro dela, eu aqui pensando, quando dos encontros presenciais,
o quanto que, às vezes, os tarefeiros que planejavam o programa, o quanto que é importante se ater à questão da área da mediunidade, porque já se teve notícias de situações de adolescentes terem manifestações ali. Sim. E não haver vamos dizer assim, quem conduziu o encontro ficar perdido. E aí me veio isso. Opa, o adolescente, ou que seja mesmo a família, mas a princípio, o adolescente nos encontros, os jovens nos encontros virtuais. E mesmo a família. Existe, Ruth, a questão também da possibilidade de acontecer, num dado momento de atividade virtual do encontro, de suceder algum susto em termos de questões mediúnicas, e como deveria ser a preparação, ou como deve ser, né, deve estar atento o tarefeiro da mediunidade, ou, no caso, os coordenadores do encontro em relação à questão da mediunidade, seja os presenciais, que esse ano a gente acredita que não vai ter, né, ou se tiver muito reduzido, e também questões remotas. É possível isso acontecer? Que cuidados que devem ser tomados? Enfim, quais as orientações que você nos dá? Olha, Valéria, eu acredito o seguinte, no virtual, mesmo que não fosse no carnaval, os temas da mediunidade, a gente tem que procurar trabalhar temas que não mexam tanto no psiquismo das pessoas, não é? Então, eu acho que nesse trabalho para o jovem, eles deveriam usar mais o trabalho focado no evangelho, sabe? De temas mais focados no evangelho, e não tanto na área, às vezes, da mediunidade. Ou se fosse mediunidade, coisas mais tranquilas, mais suaves, não é? Porque é um outro ponto também que eu acho bastante importante, é lembrar as pessoas, como mediunidade enfia 24 horas no dia, todas as pessoas que têm sensibilidade, elas têm que passar a ter mais vigilância redobrada. Oração, não é? Porque a pessoa está aí suscetível num lugar que entra que não é equilibrado, ela tem que estar firme, não é? Para que ela não entre na situação do ambiente, não é? Então, isso daí é algo que tem que preparar aqueles que têm sensibilidade ou que já estão estudando mediunidade, essa parte da vigilância, do autocontrole, porque fica suscetível em várias situações. A gente sabe de pessoas que às vezes estão na rua, entram num ambiente que não está tão agradável, a pessoa não sente bem. Então, ela tem que começar a aprender a ter esse autocontrole, não é? Mas eu acho que era o ideal se eles trabalhassem evangelho, sabe? Nesses encontros de jovem. Eu acho que seria uma grande oportunidade e acho que daria um suporte maior nesse momento para todos. Realmente a gente, né, tem que refletir muito sobre isso, né? É um momento, o pessoal também apela para descanso, né, ficar alguns dias em casa, etc. Mas apesar de estarmos no ano, desde o ano passado, um ano diferente, se bem que o ano passado o agravamento da pandemia se deu depois do carnaval. Aliás, se fala que no Brasil o carnaval que ajudou a lançar, digamos assim, a primeira onda com bastante efetividade, porque já existiam casos não catalogados, e o pessoal realmente se aglomera no carnaval, está muito junto. Então, agora nós vamos ter um carnaval, digamos assim, o carnaval da pandemia, né? Vamos colocar assim, o carnaval da pandemia vai ser esse agora, em 2021. Mesmo com a redução, apesar de que vai haver algumas festas, vai haver, infelizmente, mas há uma redução. De qualquer maneira, há uma redução drástica naquele movimento normal, né? Arrastando milhões de pessoas, milhares, mesmo nas cidades pequenas. Aliás, em Minas Gerais é uma coisa até bastante interessante, né? Cidades menores, é uma época que elas movimentam, né? Muitas vezes cidades médias não têm uma festa mais forte,
acaba que as cidades pequenas fazem um baile, vai para a praça, né? A prefeitura contrata um conjunto, mas mesmo com a pandemia, com esse distanciamento social, nós podemos dizer que ainda assim, durante esse tempo de carnaval agora, há uma influenciação espiritual mais forte dentro dos lares, para as famílias, para as pessoas, há um clima espiritual diferenciado que deva convidar-nos a um maior cuidado, assim mesmo? Olha, eu acho que nós, num planeta como o nosso, de provas e expiações, nós sempre somos suscetíveis de momentos mais críticos e mais difíceis, não é? Porque faz parte do nosso planeta. Então, nós vemos que nesse momento da pandemia, muita gente está fragilizada, muita gente está mais sensível, não é? Então, tudo isso mostra a necessidade nossa da autoeducação na reformulação nossa dos nossos valores, que é para que a gente tenha uma sustentação nos momentos de crise, não é? Esses são momentos de crise, são diferenciados, não é? São momentos diferenciados, e então eu acho que está cada vez mais pedindo que nós venhamos a nos fortalecer com o estudo da doutrina espírita, com o estudo do evangelho, para que a gente tenha um piso, para nesses momentos a gente enfrentar com uma certa naturalidade, com fé, com esperança, não é? E isso cabe também às famílias ajudarem, porque os jovens é que são assim mais afoitos, né? Querendo sair, querendo ir para a rua, tem uns que são mais afoitos, né? Então, está na hora dos pais esclarecerem, conversarem, explicarem, porque o jovem espírita também, ele já tem uma certa informação, né? Se ele já está numa evangelização desde criança, se ele está estudando, ele já tem uma base de informação. Então, é fortalecer isso na conversa, no diálogo, porque explicar a nossa condição de espíritos imortais que somos, que a nossa condução ela é necessária sempre. Uma condução moral, uma condução equilibrada, não é? Isso não é só no momento que está pior ou melhor, é necessidade nossa do nosso dia a dia, não é? Mas o jovem, às vezes, precisa que a gente leve essas informações através do diálogo, não é? Através do esclarecimento, de uma reflexão, e cabe à família ajudar bastante nisso, não é? É verdade. Olha, aproveitando para cumprimentar aqui o nosso Daniel Gervásio, né, presidente do primeiro CRE Norte, Uberlândia, boa noite. A nossa querida Vânia, vou pular seu sobrenome, porque assim, não consigo dizer, se eu disser, eu acho que eu vou errar. Abdul Maci, se eu não me engano, de Uberlândia também, né, trabalhadora com você, né, Ruth, em anos anteriores. É isso mesmo. E por 10 conosco, né? Não, honrada. Sempre que a Vânia está, eu me sinto muito honrada. E ela fez o seguinte comentário, né? Olá, Ruth e Joamar, prazer revê-los. Vou passar pano aqui para ela, porque comigo a gente conversou hoje, né, Vânia? É por isso. Abraços de Uberlândia. Vamos intensificar atividades doutrinárias voltadas para a família. Por aqui ainda não há muitas casas espíritas que as tenham, né? Gratidão. E ela concluiu: trabalhar o evangelho, a prece, mas há elementos que podem ser desenvolvidos. Ela cita a sensibilidade psíquica versus a mediunidade, valores, né, que ela cultua ou necessita. Aliás, quais valores eu cultuo ou necessito, o jovem na idade ou em espírito. Você quer comentar, Ruth, essa fala? Eu acho que a adequação que precisa ser feita, os coordenadores têm que saber a melhor adequação de temas para não mexer muito no psiquismo da criatura, e tem muito tema interessante para o jovem, né?
o jovem e a família. Tem muito tema interessante, né? Esses momentos aí que serão mais complexos, não é? E depois eles, em outro momento, vão estudar futuramente mediunidade e tudo. Mas eu acho que a família pode favorecer com muito tema nos aspectos morais, sabe? Que pode fortalecer os laços de família. Por que eles estão juntos? Por que reencarnaram naquele lar? Não é? Como conviver? A convivência entre os irmãos, os pais, né? Então, eu acho que tem muito tema interessante para a família ser trabalhado. Sim, uma reflexão interessante também, né? Primeiro, mandando um abraço para a nossa companheira Vânia, viu, Vânia? Prazer enorme aí, em saber que você está aí. Uma coisa interessante para a gente destacar também aqui é aquela questão seguinte, né? Nós podemos ter uma certa limitação do contato físico, né? Há uma redução, mas nós sabemos que hoje a internet acaba fazendo uma substituição muito grande em relação a isso, né? A gente sabe que, né, vai ter festas no sentido da internet, programas, vídeos, etc., contatos. Então, isso, de qualquer maneira, mantém um ambiente espiritual efervescente. Isso vai de uma maneira ou de outra, né? Bem lembrado, né, pela nossa companheira Ruth, é a questão da família, mas a todos nós que, de uma maneira ou outra, somos médios, não no sentido ostensivo, mas aos médios ostensivos, principalmente. Né? Qual que é a relação que nós podemos estar fazendo aí entre carnaval, entre esse ambiente e os médios, que muitas vezes há alguns grupos espíritas que, de maneira talvez não muito ideal, né, suspendem às vezes o trabalho, né, que se realiza às vezes na segunda ou na terça ou na quarta, em vez de aí sim fazer o trabalho, né, para ajudar os médicos, às vezes algum grupo espírita até suspende a reunião dessa semana. Então, o que você pode falar para nós dessa questão, dessa relação entre o ambiente, o médio, principalmente o médio ostensivo, nessa época, nesses dias de carnaval? Olha, quanto ao médio ostensivo mesmo, a gente lembra, eu não quero enfocar só o carnaval, porque eu acho que a nossa vivência no dia a dia é tão complexa quanto. Por exemplo, nós temos filmes complexos, não é? Nós temos revistas complexas, e tudo isso tem que ser trabalhado com o jovem. Não é? Ele precisa estar atento a isso. E não é só no carnaval que isso acontece. Então, as casas espíritas ajudariam muito se elas tivessem, nesses dias, estudos, não é? Para favorecer, para preencher o tempo aí dos jovens e tudo, que até nem sei se vai ter feriado, como é que vai ser, não sei como que ficou esse momento ainda não. Mas, às vezes, podem muitos estar até trabalhando, né? Não sei ainda. Mas, de qualquer forma, eu quero alertar muito que é para a nossa vida de dia a dia. Nós temos muitos filmes complexos, nós temos muitas artes complexas, não é? Então, tudo isso tem que ser esclarecido para eles, não é? Porque a arte é beleza, mas sem agressão de promiscuidade. Né? Então, tudo isso tem que ser mostrado. E as casas, se fizessem estudos durante o carnaval e tudo que favorecesse o interesse do jovem, porque temos que lembrar também que temos que ver aí os temas que podem interessar a eles, não é? Que são temas que prendem atenção e que são saudáveis, que estão dentro da moral do Cristo. Então, isso tudo favoreceria muito para o momento e sempre, né? E sempre, porque tem um detalhe, eu acho que esse trabalho virtual, eu acho que ele não vai acabar mais. Eu acho que ele talvez mude um pouco, as casas espíritas vão voltar depois a funcionar, mas vai ter sempre algum trabalho virtual. Eu acho que vai, porque isso favoreceu muito o alcance das distâncias, não é? Que nem sempre a gente tem condição de ajudar as distâncias, então o virtual vai ficar. Eu penso assim. Então, eu acho que está na hora de pensarmos mesmo em trabalhos, em situações, em estudos que favoreçam isso também.
porque é uma realidade do nosso planeta que é complexo, não é? Nos dias de carnaval não temos dúvida que a vibração fica mais pesada, não é? As pessoas abusam e aí as consequências são mais complexas. Mas no nosso dia a dia, nós precisamos muito trabalhar com o nosso jovem para ele ver uma perspectiva de vida diferenciada como espírito imortal. É verdade. Olha, antes de prosseguir, deixa eu cumprimentar aqui também a chegada da Michele Francini, nosso Luiz Domingues manifestou aqui também, nossa gratidão sempre. Olha quem está aqui conosco, a nossa querida Nájila Loureiro, boa noite também. Ela está cumprimentando aqui, ó, queridos irmãos do Triângulo Mineiro, e excelentes as considerações da nossa querida Ruth Salgado. A gente agradece a Nájila, né, porque está aqui no programa junto conosco. Semana passada, ela que conduziu, retrasada também, junto conosco, né, Joamar? E vai ir todo mês aqui, mas foi ela quem intermediou para que pudéssemos estar com a Ruth. Ruth, sim. Já indo aí para a última questão, talvez a penúltima, a nossa Dulcimar, ela está colocando aqui, ó, individualmente, cada um cuidar muito da sua vibração, estudar mais, escolher o entretenimento e o culto no lar. Muitos de nós participamos de grupos de estudo no WhatsApp, planejar estudos em grupos, e ela disse, eu pensei em sugerir aos nossos estudos aqui. É muito interessante mesmo. Vou passar as questões, se você quiser comentar, Ruth, essas questões, e depois eu faço a pergunta, a última pergunta. Não, é isso mesmo que ela falou, é incentivar esses estudos, não é? Que a gente hoje está tendo uma oportunidade de um alcance tão grande, então vamos incentivar aos bons estudos, aos bons temas, não é? Para que a gente possa ter essa vigilância constante, porque isso para nós é algo constante, o nosso aspecto da sintonia está aí. Às vezes a gente oscila por coisas pequenas na nossa sintonia, não é? A gente cai o padrão vibratório, e cair no padrão vibratório a gente fica logo à mercê daqueles que querem nos dificultar a caminhada. Então, ela tem razão, é isso mesmo, promover bons estudos, vigilância, a família, mostrar ao jovem a importância do culto no lar, não é? São vários os recursos que nós temos. É verdade. Bom, a gente lembra aqui de Manuel Filomeno de Miranda, também, né, da psicografia do Divaldo Pereira, André Luiz também, lembramos aqui também de Luiz Sérgio, né, do Espírito Luiz Sérgio, entre outros, que vai falar como que sucede esse ambiente mental, e que você repetiu mais de uma vez, como sempre, muito lúcida, de que sim, o carnaval demanda de nós atenção, mas não somente no carnaval. Poderia comentar para nós, Ruth, sobre essas questões do que a espiritualidade traz para nós, sobre esse ambiente mental, quer dizer, nós já temos um ambiente mental do planeta, e que se intensifica em teor mais deletério nesses momentos, como, por exemplo, o carnaval. O que para a família, o estudo, como foi dito, o estudo, as reflexões, que mais que foi colocado aqui, o culto do evangelho, a Dulcimar trouxe as contribuições que você comentou, e como é o ano inteiro, inclusive, não só no carnaval, mas principalmente, que cuidados devemos ter para sanear em direção ao objetivo da nossa existência, a fim de que a gente bem aproveite, sejamos médiuns ostensivos ou não? Se a minha pergunta não foi clara, eu repito de outro modo. Não, eu acho que eu entendi. Esse é um processo que a doutrina espírita, ela é educadora, né? Então, ela nos tem mostrado a nossa posição como espíritos imortais. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou?
Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que melhorar a minha posição, se eu quero melhorar como espírito imortal. Então, nós temos que buscar condutas que direcionem para caminhos seguros, porque nós temos a nossa fragilidade até mesmo pelo nosso passado. Nós trazemos uma bagagem ainda complexa do passado. E chegando aqui, se nós nos distrairmos com as coisas que não são dignas, nós vamos realmente ficar em dificuldades, não é? Então, o jovem precisa estar atento a isso, porque, às vezes, os amigos influenciam. O que tem? É só hoje, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, ele tem que entender que não é que ele vai ser diferente de todo mundo, mas ele tem que ter uma postura diferenciada como espírita, porque a doutrina mostra, ela é educadora, o evangelho de Jesus, a moral do Cristo é educador. Então, nós sabemos que essa sintonia se faz, em momentos mais complexos ela acontece, e depois vem as consequências, não é? Porque aquilo que nós plantamos, depois nós vamos colher. É certo que também tem a espiritualidade que está buscando nos ajudar nesse momento, não é? A espiritualidade que quer nos ajudar está ali atenta, mas resta saber se eu quero estar em sintonia com esse espírito que quer me ajudar, ou se eu estou preferindo esquecer do meu dever, não é? Esquecendo da minha disciplina, esquecendo da minha conduta de vida, e aí eu entro por outros caminhos. Eles estão a posto para me ajudar, mas também tem aqueles companheiros que querem me dificultar, e é só eu dar uma brecha que eles aproveitam o momento. Eu só queria, assim, para a gente fechar, né, com chave de ouro, né, já que o tema é carnaval, né, carnaval é festa, mas para todos que estão nos ouvindo, né, essa querida companheira Ruth, qual que é a verdadeira festa com Jesus? Olha, a festa com Jesus, no meu modo de ver, é aquela que você tem a consciência tranquila dos seus atos. Aí, qualquer situação que você estiver com a sua consciência tranquila, você está com sintonia com bons espíritos. O nosso problema é consciencial, não é? Então, falar, mas aquilo é alegria, não sei o quê, mas a nossa alegria tem que ser equilibrada. A nossa alegria tem que ter o bom senso. Então, não é que eu não vou ser alegre, não é que eu não vou ser feliz, mas eu tenho que ter a consciência tranquila. Até que ponto essa alegria ela está normal ou ela está uma alegria desequilibrada, não é? Então, essa é a minha condição de estar numa posição de alegria com Jesus. É a consciência tranquila, é o dever cumprido. E aí, Valéria, o que você gostaria de complementar aí, a gente aproveitando esses instantes finais com a nossa companheira Ruth? Vontade de continuar aqui um bom tempo. Ruth, nossa gratidão sincera e profunda. Esperamos que em outros momentos você possa estar conosco. Todos que estão nos acompanhando e vão ainda, né, tanto participar em outros momentos, inclusive, com certeza vai aproveitar bastante, e por isso nosso reconhecimento a você, a área da orientação mediúnica da União Espírita Mineira, e, é claro, o nosso abraço ao caro, né, presidente, ao nosso caro vice-presidente, o Neto, né, que trabalha com você, trabalhou tanto tempo, né, e no caso o nosso Alisson. E aqui, para cumprimentar a nossa Dulcimar, vamos passar para ela, viu, Dulcimar, a sua pergunta, e aí a gente depois encaminha para você. Obrigado por participar, ao Mauro Gervásio por estar aqui conosco, e então a nossa gratidão e reconhecimento, né? A Nájila, que está aqui conosco também, como ela diz, festa com Jesus é estar disponível ao irmão, mais fraternidade. Boa noite a você, Ruth, as suas últimas palavras, considerações, fique à vontade. Eu quero agradecer a você, Joamar, todos aqueles que
estão trabalhando aí pela família, né? A Nájila, que está trabalhando muito nesse sentido, porque, como eu falei no começo, é a base da nossa sociedade, é uma família estruturada, não é? Então, a gente fica feliz que a doutrina espírita possa estar contribuindo também nesse ângulo. E a gente agradece muito a vocês pela oportunidade, espero que tenha trazido alguma coisa a somar nesse contexto, né? E que, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade, às vezes, de estar juntos novamente, não é? Agradeço a vocês todos que participaram e muita paz para todos. Muito bem, viu? Muito bom, né? Muito bom, né, Valéria? A gente sempre poder ouvir companheiros aí que militam, lutam há tanto tempo, isso é muito bom, isso é ótimo, agradável. Mas Com uma lucidez, né? Eu perguntei da festa, porque realmente, né, gente, eu acho que o programa é Família em Rede. E a grande festa que nós dispomos todos os dias é da família. Nós temos a família conosco, como nosso ciclo festivo. Eu me recordo muito aquelas lições iniciais de Ney Lúcio, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico, lá no livro Jesus no Lar. O Jesus sempre tratou ali a família ali como um ambiente de harmonia, de festas espirituais, com a presença de amigos espirituais, com o enlevo do contato afetivo, do amor, informação do filho, do irmão, do pai, da mãe. Então, essa é a grande família, né? A grande festa que nós temos todos os dias. Então, nós precisamos valorizar isso, né? Por isso, essas iniciativas de família são tão importantes, para que a gente veja a família realmente como a grande festa diária da vida de todos nós, não é mesmo? Verdade. E a gente lembrar que o largo acesso das forças da treva nos nossos corações, principalmente em família, ele tem ali o seu cerne na indisciplina sentimental. Então, por isso que, como citou a Ruth, não apenas no carnaval, né, mas durante toda a nossa existência, não basta apenas para nós realizar os reparos precisos, às vezes de uma hora de insanidade, que depois pode ser que dure aí séculos e milênios de reparação, né? Então, tomar o cuidado, como ela citou, de nós estarmos atentos ao dever, ao compromisso para conosco, para com a nossa consciência e, portanto, para com a nossa família. E Emmanuel, num texto que Chico psicografou e está na Revista Espírita, ele vai falar que uma ação altamente meritória que nos cabe empregar no período de carnaval é, sem dúvida, lembrarmos da assistência social aos necessitados, seja de um pão ou do pão do carinho. E ficar atento a esses elementos, a fim de que a harmonia no nosso lar, seja no carnaval ou não, seja com acesso à internet ou não, ela se dê pelo equilíbrio dos nossos sentimentos, né, Joamar? E o cuidado, a vigilância dos nossos sentimentos. Cadê o Lúcio, hein, Lúcio? Você aqui conosco. Boa noite, Valéria, Joamar. Bom dia, boa tarde hoje. Também. Boa tarde, bom dia a todos, é isso aí. Eu entrei aqui só para agradecer os parceiros de transmissão. Nós estamos com a Web TV Sintonia Maior Play, com a Web Rádio Portal da Luz, Coromandel Espírita, AME de Uberlândia, CRE Planalto e AME Pato de Minas. Parceiros de transmissão, muito obrigado por potencializar esse trabalho. Obrigada, e lembrando que a semana que vem, na próxima semana, nós estaremos recebendo a Fernanda Fernandes, que é a coordenadora também da área da família e com uma vasta experiência na área da infância e da juventude. Estaremos com a Laila Durral, que é a coordenadora da área da infância e da juventude no 18º CRE e também da Regional Triângulo. Joamar, com você agora. Fica sempre esse convite, né, nossos queridos aí, rádio ouvintes, espectadores, né, porque hoje a internet nos dá essa facilidade, não mais só nos ouvir, como também nos ver. Então fica sempre esse convite. Gente, família é o mais especial que nós temos.
né? Naqueles momentos de alegria, aqueles que partilham conosco de fato, naqueles momentos de luta, de batalha, de tristeza. Eu me recordo muito de sempre falar aos meus filhos, né, nos anos de educação, que às vezes muito entusiasmados com os amigos, que bom vocês terem amigos. Tenham mesmo. Mas lembre-se, na hora da luta mesmo, do aperto maior, é a família que está conosco, é aquele que vai estar conosco, né? Eu costumava até brincar, dava até de exemplo, vocês verem como é que às vezes, na hora da doença, quem que vai estar conosco? Família. Na hora de comemorarmos, olha, nosso filho formou, família, o casamento de alguém próximo, querido ali, familiar. Então a gente vê que o núcleo grande que Deus elegeu como a maior e melhor escola de afeto que existe é a família. Então essa preocupação não é uma preocupação excessiva. Às vezes alguém pode pensar, não, estão exagerando. Não estamos, pelo contrário. Está só iniciando esse esforço, essa iniciativa. Toda essa estruturação que se forma, todo esse trabalho que se engrandece, é só o início, porque, na verdade, precisamos dar maior sustentáculo aos nossos lares. Então, todos que estão conosco, nos ouvindo, sintonizando, pense sempre com mais carinho. Eu me recordo muito daquelas colocações do Emmanuel, né? O amor é algo para ser cultivado todos os dias, né? Seja na relação afetiva do casamento, seja no cuidado dos pais com os filhos, seja na relação entre os irmãos, o nosso carinho com os nossos pais. Gente, família é sempre o melhor. Então, vamos aproveitar isso, né? Esse programa, que seja uma iniciativa que dure por anos e anos, é o que nós esperamos, né, Valéria? E possa trazer cada vez mais esses frutos. Esses frutos são importantes. Isso é que nós esperamos e contamos com todos vocês, viu? Seja o programa é veiculado na segunda-feira, ele novamente é veiculado na quinta-feira, mas vamos irradiar, vamos multiplicar, vamos usar os grupos de WhatsApp, vamos divulgar para que as pessoas ouçam, né? Mais pessoas ouçam. Esse é o intuito do programa, nada mais do que isso, né? O ganho é saber que as famílias estarão melhores. É isso. É verdade. Obrigado por estar mais uma vez com vocês e até a próxima. Obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Forte abraço a todos.